Olá, meus amigos e irmãos na fé e visitantes do canal. Mais uma vez, vamos para mais um estudo intitulado A Festa dos Pães Asmos. Lembrando que no estudo anterior sobre a Páscoa, o Pêssar, falei também, devido aos versículos e as passagens bíblicas citarem a Festa dos Pães Asmos, pois é uma festa que está emendada com a festa do Pêssar, né? No dia 14 era o sacrifício. E logo em seguida tínhamos 7 dias, ou temos 7 dias de asmos, né? Dos pães sem fermento. Nesta ocasião eu vou ler uma passagem que está escrita no livro de Êxodo, capítulo 12, dos versículos 17 ao 19. Na versão de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, está assim: Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo, para sempre. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Que o Eterno siga nos abençoando para que possamos entender a sua palavra, no nome de Yahushua HaMashiach. Então, meus amados irmãos, aqui temos que é uma festa, né? Para que se comemore a saída do povo hebreu do Egito, da escravidão para a liberdade. Essa mesma festa foi realizada por nosso amado Salvador, como vimos no estudo anterior de Pêssar, né, ou Páscoa, onde ele parte o pão e entrega a seus discípulos como seu próprio corpo, que foi partido por todos nós, por isso sem fermento, porque o corpo do Mashiach, de Cristo, né, para que todos entendam, é um corpo sem pecado, uma carne sem pecado. E ele morreu por nossos pecados, por isso ele disse: tomai e comei, este é meu corpo, na representação do pão sem fermento, que é o pão sem pecado. Por isso temos aqui que é um estatuto perpétuo. Por quê? Porque o Salvador, o Messias, ele cumpriu essa festa, que era sombra no passado, porém ele cumpriu em sua exatidão com o seu próprio corpo, porque ele é eterno. E por isso temos um sacrifício perfeito e eterno por nossos pecados. Então não temos mais que sacrificar animais, não precisamos disso, pois o nosso amado Salvador é o sacrifício perfeito. Não desabona essas festas, porque ele é eterno, ele cumpriu para sempre, estão entendendo? Mas devemos fazer em memória dele, como ele disse, lembrando não somente da liberdade da escravidão do Egito, mas sim a liberdade para com o pecado, pois quando éramos escravos do pecado, ele nos libertou ainda, nós sendo pecadores. Ele nos libertou da escravidão do pecado para a liberdade do Espírito Santo. Aleluia! E aqui no versículo 18 do capítulo 12 de Êxodo, no hebraico é Shemot, temos o seguinte: no primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Ou seja, era uma festa de 7 dias de asmos, né? Ou asmos, de pães sem fermento, matzá em hebraico. Como vimos no estudo anterior, né? Era uma festa por 7 dias, tanto no livro de Deuteronômio, capítulo 16, como no livro de Levítico, né? Capítulo 23. Então temos aqui agora também no livro de Êxodo, o Shemot, que é uma festa de 7 dias. Por quê? Porque vai até o dia 21 do primeiro mês, o mês de Abib. O mês de Aviv, que é o mês de primavera. Então, no dia 14 era a morte do Cordeiro, e foi no dia 14 que o nosso amado Salvador morreu. E sabem qual o dia que ele ressuscitou? No dia 17, porque tem que se contar 3 dias depois. Não é como Roma ensinou, morre numa sexta-feira e ressuscita num domingo. Não é bem assim.
Vimos no estudo da Páscoa, os 3 dias e 3 noites que ele falou, se referindo a Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe ou da baleia, dependendo da tradução, ele também ficaria morto no seio da terra. Então, em Marcos capítulo 16, versículo 9, como vimos, mostra ali que ele ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana. Alguns irmãos entendem que aquilo ali é um erro de interpretação por causa dos pontos e vírgulas. Se realmente foi um erro de interpretação, porque no hebraico, meus amados, não existe pontos e vírgulas. São faladas as palavras dando pausas. Por exemplo, e tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia, Maria Madalena foi ver o sepulcro. Estão entendendo? Com pausas. Então aí, realmente, se for assim, ele pode ter morrido numa quarta-feira à tarde e ter ressuscitado no sábado. Se realmente é um erro de pontuação. Porém, em Marcos 16, 9, as palavras estão muito juntas, e por isso que a maioria entende que ele ressuscitou no domingo de manhã. Embora ele possa ter realmente ressuscitado no 7º dia, no dia de sábado, descanso, Shabat literal, ele apareceu somente no primeiro dia da semana para as irmãs que se chamavam Maria ou Miriam. Então, se estiver certa a pontuação na compreensão do texto, cai por terra a ideia que ele ressuscitou no sábado. Porém, realmente, se existir essa verdade, se for exatamente assim a compreensão do texto, que a vírgula foi colocada no momento errado, que na verdade estava se referindo que ele já tinha ressuscitado, aí depois Maria Madalena, na manhã do primeiro dia, foram ver o sepulcro, aí sim dá para entender que tenha sido no sábado que ele ressuscitou. Porém, se não é assim, como eu disse no vídeo anterior, esse versículo 9 de Marcos 16 põe por terra que ele ressuscitou no sábado de manhã. Mas porém, se estiver certa a compreensão do texto, for a vírgula mesmo que estiver errada, põe por terra que ele ressuscitou no domingo de manhã. Sendo assim, ele só ter aparecido no domingo de manhã. Porém, independente disso, ele não morreu numa sexta-feira, tá? Ou foi na quarta-feira à tarde, ou na quinta-feira à tarde, independente de se foi na quarta que ele morreu ou na quinta, ou no sábado ou no domingo que ele ressuscitou, o dia correto da morte dele é o dia 14 de Abib, e a sua ressurreição dia 17. Dia 17 porque é contando a partir do dia 14, no dia que era sacrificado o Cordeiro Pascual. Foi o dia que ele morreu para cumprir a Escritura. Então, conforme ele disse que 3 dias depois ele ressuscitaria, então equivale ao dia 17 do mês de Abib. Essa é a forma bíblica e que nos traz a revelação do dia da morte e do dia da ressurreição do nosso amado Salvador. Então, conforme o texto que vimos, essa festa de pães asmos, ela duraria e dura por mais 7 dias depois da Páscoa, do sacrifício pascual. Ou seja, então é a partir do dia 15, porque o dia 14 é o dia do sacrifício, então é do dia 15 ao dia 21, como lemos aqui em Êxodo, versículo 17 do capítulo 12 e também no versículo 18. No versículo 19 fala que não era para achar fermento para se comer naqueles dias. Aí ele diz: por 7 dias não se acha nenhum fermento nas vossas casas. E ensina que qualquer que comesse naquela época, da lei, quando ele estava libertando o povo de Israel do Egito, aquela alma seria cortada da congregação do povo de Israel. Porque o fermento, meus amados, representa o pecado. E temos que, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, está escrito, vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. E assim o apóstolo nos orienta: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade.
Aqui temos a orientação apostólica do Talmidim, né? Talmidim é discípulo em hebraico, nos orientando a se desfazer daquele fermento velho, que é o fermento do pecado, porque a partir do momento que aceitamos a nossa Páscoa, que é o sacrifício de Cristo, o que acontece? Nós devemos ser uma nova massa, uma nova criatura. Então por isso que no versículo 8 ele diz: pelo que façamos festa, não com fermento velho, o pecado, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Pode sim comer pão sem fermento, uma forma simbólica, porém o mais importante é abster-se do pecado, da maldade, da malícia. Por isso que ele diz: mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Porque a partir do momento que você recebe a Cristo e crê no sacrifício dele por nossos pecados, pelo seu pecado, e você aceita ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, o único que pôde cumprir toda a lei por você para pagar por seus pecados, aí sim, você recebendo isso e entendendo isto, você recebendo ele e entendendo ele, o Espírito Santo transforma o seu espírito em um novo espírito, assim produzindo um novo nascimento. Então, temos aí os asmos da sinceridade, porque você entendeu e agora passa a seguir, sem aquele fermento, sem aquele pecado, aquelas coisas de antigamente, antes de receber a Cristo, né, o Mashiach, aquelas coisas maldosas e de malícias, né, que o pecado faz com que o ser humano cometa. Então, esse é o significado, meus amados. Não é só o pão literal, o alimento, mas é espiritualmente o significado dos asmos da sinceridade. E temos que depois da ressurreição do nosso amado Salvador, no dia 17, eles ainda estavam nessa festa. Por quê? Porque era uma festa de 7 dias. Agora vamos ler um texto um pouco longo, mas eu vou tentar ser rápido. No livro de Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 ao 36, onde está escrito: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Yahshua, Jesus, se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Yahshua, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Elohim e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando ele dessas coisas, o mesmo Yahshua se apresentou no meio deles e disse-lhes: Shalom Aleichem, paz seja convosco. Então temos aqui, meus amados, que essa passagem bíblica e muito reveladora traz também o cumprimento dos pães ázimos. Por quê? Porque o nosso Salvador também é o pão sem fermento, o matzá, o pão ázimo. Ele é o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo, a nossa Páscoa, e também é o nosso pão ázimo, o pão sem fermento. Ele cumpriu toda a Escritura e também essa festa. Por isso que ali já ressuscitado, aleluia, aparecem os 2 discípulos em Emaús, no caminho de Emaús, né? Daquela cidade ali, daquela região, e diz tudo o que se achava em todas as Escrituras sobre ele, começando por Moisés e também pelos profetas. Ele tinha explicado tudo isso, que ele tinha que cumprir, conforme estava escrito, que o Cristo tinha que padecer e depois entrar em sua glória. E ali, durante ainda a festa da Semana dos Pães Ázimos, porque era até o dia 21, aqueles 2 discípulos o chamam, e ele entra com eles, se senta à mesa, toma o pão, abençoa e o parte, ali diante daqueles 2 irmãos, porque eles estavam celebrando a Semana dos Ázimos, a festa dos pães ázimos, do matzá, do pão sem fermento. E ao partir do pão, como está no versículo 31, abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes diante deles. Aleluia! Porque num corpo glorificado, ele não está mais ligado ao tempo e ao espaço. Ele é eterno, ele passa através de todas as dimensões. Fisicamente também. Louvado seja o seu nome. Então temos, meus amados irmãos, que além da Páscoa ou do Pêssar, a festa dos pães ázimos, que muita gente desconhece, principalmente os católicos e até evangélicos, porque eles seguem muito dos resquícios de Roma, né, da tradição romana, desconhecem essa festa que dura uma semana, ou seja, 7 dias. Por isso este vídeo, para que seja conhecida essa festa que vem ou está emendada com a festa de Páscoa. Então temos que o nosso Salvador é a nossa Páscoa e também é o matzá, o pão sem fermento. Por isso que ele disse em uma ocasião que ele é o pão vivo que desceu do céu, e quem comer deste pão não morrerá, mas viverá para sempre. Aleluia! Então que o eterno Pai Criador siga nos abençoando grandemente, no nome do seu Filho amado, a nossa Páscoa, o nosso Pêssar, o nosso pão sem fermento, matzá, que vive para sempre, e nos prometeu também que viveremos com ele para sempre. Paz e graça a todos, Shalom, e até os próximos estudos.